Oi pessoal, gratidão, gratidão, muita luz para todos nós, lágrimas enxugadas. Agora vamos falar de um assunto importante. Eu estou aqui com todas as cartas na mão, tá? Eu imprimi essas cartas, eu marquei alguns pontos importantes e eu vou citar esses pontos aqui. Fique tranquilo, porque você só irá reconhecer o ponto que é seu, tá? Eu quero trazer uma instrução importante que quando você aprender, e aí eu quero que você pegue essa instrução e anote no seu caderno com letras garrafais, pegue uma folha de papel ofício, escreva e amarre tipo um pergaminho, sabe? E deixe em algum lugar que você possa ir lá pegar, abrir, olhar e mentalizar. Essa instrução você encontrará em vários livros sobre expansão de consciência, em vários livros sobre reprogramação mental, dezenas, tá? Eu poderia citar dezenas de livros para você ler, onde você vai aprender essa instrução. E se você aplicá-la no seu dia a dia, você terá muitos benefícios em todas as áreas da sua vida, inclusive financeira. Então anota aí. Tudo o que você pensa e sente, presta atenção, tudo o que você pensa e sente atrai experiências semelhantes para a sua vida. E aí algumas pessoas vão dizer assim, eu já sei disso. Pois é, só saber não muda a sua vida, entendeu? Só saber não muda a sua vida. O que muda a sua vida é você lembrar disso quando você estiver pensando coisas negativas, quando você estiver sentindo emoções densas. Lembrar disso vai mudar a sua vida, tá? Mudar, vai transformar a sua vida. Então vamos lá, de novo. Tudo que você pensa e sente atrai experiências semelhantes para a sua vida. Semelhantes. E é aí onde a pessoa se enrola, é aí onde ela se enrasca. Porque como não é exatamente igual o que ela estava pensando, como não é exatamente igual o que ela estava sentindo, ela vai acolhendo semelhanças ruins para a vida sem perceber. Vai se acostumando com a falta, com a escassez, entende? Quando a gente fala sobre a lei da plantação e da colheita, a pessoa planta algo, daí ela colhe alguma coisa semelhante. Com isso, ela vai entorpecer o mental dela e vai achar que não está colhendo. E aí ela continua plantando. Ela continua plantando coisas densas, negativas, pensamentos ruins, pensamentos destrutivos. Entende? Nós teremos uma aula falando só sobre diálogo interno. Por favor, faça essa aula com toda a atenção que você puder. De madrugada, de manhã cedo ou de noite, quando você estiver ali na sua tranquilidade, na sua paz, tá? A aula do diálogo interno. Essa aqui, vamos continuar. Tudo que você pensa e sente atrai experiências semelhantes para a sua vida. Vou pegar aqui a primeira carta para eu poder trazer um ponto. Tenho me sentido angustiado e ansioso. Meus projetos não saem do papel. Vou ler de novo lá, tá? Tudo que você sente, tudo que você pensa, atrai experiências semelhantes. Como é que eu tô me sentindo aqui nessa carta? Angustiado e ansioso. O que que isso faz? Cria situações semelhantes para mim. O dinheiro até flui na minha vida, mas flui de forma lenta. Olha o pensamento, olha o sentimento. Tudo que você pensa e sente atrai experiências semelhantes. Aí tem uma frase aqui que eu achei fantástica. Isso aqui a pessoa vai se identificar, mas eu quero trazer porque vai fazer você aí que está me ouvindo pensar na sua vida, refletir. Sobra tempo e reclamação, e com isso falta dinheiro. Isso aqui veio escrito apenas em uma carta, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês sobra tempo e reclamação. Só que quando eu dou atenção
para reclamação, eu desperdiço meu tempo com a reclamação e com isso eu perco de ganhar dinheiro. Então vamos lá, vou repetir. Sobra tempo e reclamação e com isso falta dinheiro. Tudo que eu penso e sinto atrai experiências semelhantes para minha vida. Quais são as experiências semelhantes a desperdício de tempo e reclamação? Quais são as experiências semelhantes à falta de dinheiro? Dívidas, pressão psicológica. Quais são as experiências semelhantes ao que eu estou sentindo agora? Você aí. Entende? Pensa sobre isso, tá? Deixa eu pegar aqui a próxima carta. Alguém está colocando aqui. Eu já me sinto avançada em idade, porque eu tenho 69 anos. Não está escrito exatamente assim, tá, pessoal? Mas a comparação que a pessoa fez aqui na carta, e eu quero que você agora que fez a carta reflita sobre isso. Tudo que eu penso e sinto, eu atraio para minha vida situações semelhantes. Se eu acho, né? E aí eu tô aqui trazendo o achismo da pessoa, a energia da pessoa. É uma pessoa querida minha, muito amor para você, porque tem umas interrogaçõezinhas entre parênteses na carta, sabe? Então, tipo assim, no meio disso tudo, né? Eu tenho 69 anos e aí tem aqui uma sensação, uma energia de invalidez, né? Tipo assim, eu me invalido porque eu já tô com 69 anos, né? O que é que eu estou fazendo nesta situação? Entende? E aí eu quero trazer para você o seguinte: tudo que eu penso e sinto, eu atraio para minha vida experiências semelhantes. Entende? Quais são as experiências semelhantes que vêm para mim quando eu me invalido numa situação? Quando eu acho que, porque eu já tenho 69 anos, né? Entende? É importante nós refletirmos no nosso dia a dia, sobre os nossos pensamentos e sentimentos. A gente não faz isso, sabe por quê? São muitas distrações no dia a dia, né? Aí tem várias questões aqui que a pessoa própria colocou, porque já é alguém que está na expansão financeira faz tempo, né? Então ela própria colocou assim, várias situações onde ela reconhece. Mas o que eu quero falar para você? Quando eu confesso, Liz, mas eu não posso sentir frio na barriga? Pode. Sentir o frio na barriga, imediatamente você começa a aquecer esse frio na barriga com as suas técnicas, com seus mantras, com tudo que eu compartilho aqui com você. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, Liz, tenho medo. Eu, Liz, tenho angústia. Eu não tenho mais a angústia que você tem, porque não tem dinheiro, porque tá faltando, porque não consegue comprar as coisas, porque o cartão de crédito vai vencer e você não vai ter como pagar. Esse tipo de angústia eu não tenho mais. Mas quando eu vejo uma notícia de que alguém roubou um carro e sequestrou a criança dentro do carro, isso me angustia, porque eu tenho 2 filhos pequenos. Então, quando eu sinto qualquer tipo de angústia, o que eu faço? Eu imediatamente vou combater essa angústia, ou quando eu sinto um frio na minha barriga, eu vou aquecer esse frio na minha barriga com os mantras e com as técnicas do dia a dia. Deixa eu falar uma coisa. A rotina da maioria de vocês é solitária. A rotina da maioria dos clientes que eu atendo é uma rotina solitária. Sabe por quê? Você não pode compartilhar o que você pensa e, na maioria das vezes, não pode compartilhar o que sente para não aterrorizar os seus familiares, para não amedrontar, para não gerar confusão, para não gerar angústia, discórdia. Entende? Então, o que eu quero dizer para você é: libere-se com amorosidade. Alguém disse assim para mim: Liz, eu ainda sinto medo. Medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada pelos filhos, porque eu não me dou com a nora, medo dos meus netos criarem uma imagem negativa de mim. Sabe esse medo? Sabe o que você faz? Você pega ele e limpa ele
com todas as técnicas que eu disponibilizo aqui no grupo. Que eu vou ler para você que tem medo de ser abandonada pelo filho, porque você não se dá com a sua nora e porque você não tem noção da imagem que os seus netos estão criando de você. Tudo que você pensa e sente atrai experiências semelhantes para a sua vida. Talvez você não vai gerar agora de imediato abandono pelo filho, mas você vai gerar abandono pelos amigos. Vai gerar a rejeição pelo seu cônjuge ou por outras situações, né, no dia a dia. Talvez você, olha só, tudo que eu penso e sinto, eu atraio experiências semelhantes. Então, se eu tenho medo de ser rejeitada pelo filho, talvez eu não vá gerar essa rejeição pelo filho de imediato, mas eu vou gerar no meu campo uma rejeição do dinheiro, da abundância e da prosperidade, porque isso é muito mais rápido para a gente perceber o quanto a vida é necessária de atenção, de prioridade, entende? Tem uma carta aqui que diz assim, ó, Liz, a pior parte é sentir muita culpa, pois tudo isso é resultado da minha irresponsabilidade em cuidar do dinheiro no passado, quando fui muito bem-sucedido e bem remunerado. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Essa é a realidade de muitas pessoas, tá? O meu público, a maioria das pessoas que eu atendo, elas estão acima dos 50 anos. Ou a outra turma, a outra metade, está bem próxima dos 50. Então, muita gente passa por isso. Centenas de pessoas que eu já atendi tiveram uma situação financeira boa e hoje estão numa situação financeira mais desafiadora. Eu quero dizer para você que você pode reconstruir tudo, independente da idade. Você pode reconstruir tudo e muito mais. E aí você terá uma história de superação para deixar, um legado de superação para deixar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos. Quando seus amigos forem mencionar de você, eles vão se referir a você como alguém que superou, como alguém que cresceu, que avançou. Eu sei, aqui na sua carta menciona várias vezes, né? Me sinto triste e desanimado. Deixa eu ler para você. Tudo que você pensa e sente, você atrai experiências semelhantes para a sua vida. Então, sempre que vocês, agora é para todos, sempre que vocês estiverem se sentindo triste, lembre-se que neste momento vocês estão atraindo experiências semelhantes. Sempre que vocês estiverem se sentindo desanimados, lembre-se que nesse momento, eu estou desanimada. Eu estou nesse momento adubando o solo das experiências semelhantes, entende? Todas as vezes em que eu estou nutrindo um sentimento, olha aqui, no próximo parágrafo, a humilhação que sinto ao ter que aceitar situações que eu não quero, eu volto lá, a humilhação que sinto. Tudo o que você pensa e sente atrai experiências semelhantes. Então, se eu me sinto humilhada num trabalho e eu sinto isso e eu alimento esse sentimento, daqui a pouco eu vou criar situações de humilhações no relacionamento amoroso, com os filhos, com os netos, com os irmãos, com os amigos. Humilhação será uma frequência constante na minha vida, entende? O meu sentimento gera a frequência vibracional que eu estou. E aí eu começo a criar mais daquilo para a minha vida. Liz, e o que eu faço então quando eu estiver sentindo isso? Quando eu me sentir numa situação depreciativa, quando eu me sentir desvalorizado, o que é que eu faço quando eu sentir essas emoções que estragam o fluxo do dinheiro na minha vida? Você vem aqui na nossa aula, tá? Você vai encontrar aqui, aulas, chamam-se aulas de apoio, tá? Por isso ela tá lá destacada na plataforma, escrita assim, ó, aula de apoio. É uma aula para apoiar você. O que é apoio? É sustentar, é te segurar por um tempo, para você ganhar força e começar a andar sozinho, entende?
Porque lá naqueles processos verbais, eu sei que vocês aí que chegaram agora não vão entender nada de processos verbais. Mas aqueles processos verbais é você falando com você mesmo. Liz, mas é a tua voz. Sim, mas eu estou ali naquele momento conectado com vocês. E aí vocês estão falando com vocês mesmos. Então vocês vão repetindo. A aula de apoio é para você repetir ela do começo até o fim. Enquanto eu falo, você repete. Enquanto eu falo, você repete. Enquanto eu falo, você repete. Você faz aquilo penetrar nas moléculas do teu corpo, entendeu? Tem gente que chora, tem gente que tem raiva e chuta a parede, tem gente que morde o lábio, tem gente que range os dentes. Tá tudo bem, é o teu corpo resistindo, é o teu corpo limpando, é o teu corpo expulsando aquelas emoções que estão ali, que já fizeram moradia faz tempo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Vocês acham que é fácil para mim chegar agora e expulsar o medo que já mora aí dentro de você há 40, 50 anos? Você acha que é fácil para mim chegar agora no teu campo energético? Porque é isso que eu faço. Eu, Liz, chego no teu campo energético com todas as armas que eu tenho para eu arrancar de dentro de você a procrastinação. Entende? Você acha que ela vai querer sair fácil? Não, amigo. A procrastinação já está dentro de você querendo uso capião faz tempo. Entende? Você acha que é fácil para eu tirar de dentro de você o medo? Esse medo que você alimenta já faz tanto tempo, desde quando você era criança? Esse medo é um monstro gigante que mora dentro de você. Então não é fácil para mim chegar e arrancar, não. Eu preciso da tua ajuda. Entende? Você precisa parar de alimentar para esse monstro que está aí vivendo dentro de você, chamado medo, chamado insegurança, chamado distração, chamado procrastinação, insegurança. Eu não sei qual é o medo, sabe? Vitimização, baixa autoestima. Esse monstro aí que você alimenta e que está gigante, imenso. Eu preciso que você me ajude. Pare de alimentar esse medo. Pare de alimentar esse sentimento. Ele vai enfraquecer, porque sem alimento, tudo enfraquece. Sem rega, sem você regar, tudo enfraquece. Aí, ele enfraquecendo, eu, juntamente com você, fazendo as aulas de apoio, vamos conseguir expulsá-lo da tua vida. Arrancar ele de dentro de você. Ele que caça outro lugar para morar. Não dentro de você, entende? Então veja, não aguento mais viver com tanta escassez. Isso é um sentimento, tá? Vamos lá? Tudo o que eu penso e sinto atrai experiências semelhantes para a minha vida. Quando eu falo não aguento mais, eu estou dizendo o quê? Eu estou me enfraquecendo, eu estou dizendo para o cérebro, olha, cérebro, senta e fica aí parado, não se mexe, porque eu não aguento mais. Quando eu digo a palavra não aguento mais, eu estou exausta, eu estou no limite, eu estou dizendo para o cérebro o seguinte, caça um cantinho e deita na posição fetal, se embrulha e fica ali quietinho, porque se você fizer qualquer coisa, eu não vou mais aguentar. Não vou mais aguentar a frustração, não vou mais aguentar o desespero, não vou mais aguentar a crítica e o julgamento dos outros. Eu não vou mais aguentar insistir e não dar certo, entende? Então não fale mais isso, porque agora você aprendeu que tudo o que você pensa e sente atrai experiências semelhantes para a sua vida. O teu pensamento tem um poder magnético que molda a tua realidade. Vamos repetir, anota no teu caderno. O teu pensamento, então você vai anotar assim, ó, o meu pensamento tem um poder magnético que eu desconheço, porque se eu conhecesse eu não tinha os pensamentos negativos que eu tenho, não é verdade? O meu pensamento tem um poder magnético que molda a minha realidade. E a partir de hoje você vai ficar atento, entende? Aí teve alguém que disse assim, ó, estou sentindo que a prosperidade chega na minha vida com uma leveza. Mas, olha, estou aposentada e está sendo punk viver a aposentadoria. Eu sei, pessoal, eu sei disso. Mas se eu começar a olhar dessa forma,
Ah, tem muito mais coisa que vai ficar punk, entende? E o que eu faço, Liz? Eu vibro gratidão, porque eu tenho aposentadoria. Como seria se você não tivesse aposentadoria? Vamos analisar aí. Agora eu vou falar só com os aposentados. Como seria a sua vida hoje se você não pudesse contar com esta aposentadoria? Por menor que seja, por mais insignificante que ela pareça. Como seria hoje a sua vida? Pensa por um minuto. Vou dar um minuto para você pensar e refletir. Como seria hoje a sua vida? Quantas portas seriam fechadas se você não tivesse aposentadoria? Como seria? Pensou? Pois é, agora você volta para o outro lado. Vamos vibrar gratidão pela aposentadoria. E aí, quando você começar a vibrar gratidão pela aposentadoria, sabe o que vai acontecer? O universo vai te mostrar formas de você pegar essa aposentadoria e multiplicar e transformar em algo mais. E se o teu pensamento já começou a bloquear, dizendo assim, haha, mal dá para eu sobreviver, destrói e descria tudo isso. E pensa, e lembra, e grava o seguinte: tudo que eu penso e sinto, eu atraio experiências semelhantes para a minha vida. Os meus pensamentos têm um poder magnético. E deixa eu falar uma coisa para você, com todo o amor no meu coração. Me desculpa, me perdoa falar assim. Mas a tua ignorância de não saber que o teu pensamento tem um poder magnético, sabe? O fato de você ser analfabeto, igual a minha vozinha era, no quesito, a minha avó era analfabeta em escrever, em ler e escrever. Muita gente, talvez você seja você é analfabeto em entender que o teu cérebro, que o teu pensamento tem poder magnético de criar a realidade que tu tá vivendo. Então essa realidade que tu tá vivendo aí, me desculpa falar assim, mas eu preciso para você acordar, essa realidade que você tá vivendo aí, você criou ela todinha com o teu mental. Quando você encarar isso da mesma forma que eu fiz, sim, porque lá atrás eu me vitimizava. Lá atrás, a minha vida não era criada porque as pessoas à minha volta não ajudavam, não me davam apoio, porque elas não faziam a parte delas, blá, 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 blá. Quando eu parei de pegar esse meu pensamento, esse meu poder aqui dentro da minha cabeça e usar para dar desculpas esfarrapadas e comecei a entender que diariamente eu crio a minha realidade, que diariamente eu me conecto com as pessoas, e aí o meu poder mental, o magnetismo do meu cérebro seleciona as pessoas com quem eu vou me conectando. Então você tem que analisar quais são as pessoas que você está se conectando diariamente. Elas são expansivas na tua vida ou não? Ou elas ajudam a contrair a tua vida ainda mais? Pois é, a culpa não é delas, a culpa é do poder mental que está atraindo essas pessoas. Liz, tá bom, entendi. O que eu faço? Muda o pensamento. Vai lá na aula de apoio, faz a aula de apoio para limpar as crenças e para se conectar com abundância e prosperidade, entendeu? Então, esquece essa frase, esse pensamento. Aí você vai falar assim, Liz, mas eu confiei de escrever a minha carta para você e agora você está usando ela contra mim? Não, não, não. A tua carta é a tua forma de pensar. E aqui ainda está com muito filtro, você sabe disso, não sabe? Todos vocês sabem que a carta de vocês passou por 1000 filtros até chegar a mim. Vocês sabem disso. O cérebro começa a filtrar tudo que pode falar para não ser julgado. Pessoal, pelo amor de Deus, eu faço isso. Eu escrevo as minhas próprias cartas. E depois eu queimo. Entende? Porque a minha carta para mim mesma, ela tem menos filtro do que eu escrevendo para alguém. Entende? Eu, Liz, atendo pessoas no individual, mas eu também sou atendida no individual. E eu sei que eu passo pelo meu próprio filtro para eu chegar na pessoa, porque nem tudo nós podemos falar, não é verdade? Então, assim, sabe por que eu conheço você? Porque eu sou semelhante a você. Então, eu também me conheço. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: tudo que você escreveu na sua carta é 10% do que você está sentindo e do que você está pensando. Vamos começar a limpar tudo isso agora. Sabe por quê? Tudo que você pensa e sente atrai experiências semelhantes para a sua vida. Se você pensa em escassez, você vai atrair experiências semelhantes à escassez para a sua vida. Se você pensa em angústia, em tristeza, em dor, se você acha que a sua vida é punk, você vai atrair mais pancadaria para a sua vida. Entendeu? Então vamos começar a limpar tudo isso agora, imediatamente. Sabe? Olha, eu aqui, com as cartas na mão, é incrível. Todas elas
todas elas têm quase os mesmos padrões, tá? Essa aqui é outra carta de outra pessoa. Estou me sentindo angustiada, temerosa e preocupada. Tenho medo de não conseguir bancar as minhas obrigações financeiras. Não tenho ânimo de buscar novos trabalhos. Sinto medo, sinto temor, me culpo pelos meus erros e me sinto muito inseguro. Entende? Então veja, todas as cartas têm palavras semelhantes. O que a gente faz, Liz? A gente limpa. Sabe por quê? Olha só, me sinto angustiada. Tudo que eu sinto, tudo que eu penso, eu atraio situações semelhantes, experiências semelhantes, né? Não tenho ânimo de buscar novos trabalhos. Daí você começa a fazer os processos verbais. Lá da aula de apoio. Universo, o que eu posso fazer para me dar mais ânimo? Quais são as pessoas que eu tenho que falar? Quais são as conexões diárias que eu preciso fazer para criar ânimo de buscar novas possibilidades? Eu nem vou falar novos trabalhos, porque a palavra trabalho, para muita gente, ela tem um efeito pesado, denso, de sofrimento, de enquadramento ali dentro das 8 horas, entende? Então eu poderia perguntar, o que eu posso fazer agora para me conectar com novas possibilidades de renda, de criar dinheiro infinito? Entende? Porque tudo que eu penso e sinto atrai para minha vida experiências semelhantes. Hoje a minha preocupação é com o financeiro. Meu escritório está com pouco movimento. Eu me sinto desamparado. O medo, a raiva por coisas que eu fiz no passado me consomem. O medo, a raiva, a falta de vontade consomem as minhas energias. Vamos voltar aqui para a nossa frase de aprendizado, né? Tudo que eu penso e sinto atrai experiências semelhantes para a minha vida. Sinto raiva, eu vou atrair pessoas raivosas para a minha vida. Eu vou atrair mais experiências que me gerem ainda mais raiva. Entende? Sobra tempo, falta vontade. Nossa, parece até que o pessoal combinou de me... Será que essa frase é um slogan da internet e eu não estou sabendo? Sobra tempo, falta vontade. O medo, a raiva por coisas do passado consomem minhas energias. Eu acho que o pessoal andou combinando as frases, né? Dinheiro vem, dinheiro vem, dinheiro vem. Pessoal, para quem chegou agora, essa minha risada, ela não é uma risada de alegria nem de felicidade. Ela é uma risada de desespero, tá? É um comportamento espontâneo. Então, tudo que isso é e representa na sua vida, vamos destruir e descriar agora. Porque tudo que eu penso, tudo que eu sinto, atrai para minha vida experiências semelhantes. Então, o que eu faço, Liz? Eu aí que tô com tempo sobrando. Olha que coisa linda, né? Se você tá com tempo sobrando, cara, mergulha nas minhas aulas de apoio. Faz 10 vezes ao dia, limpando. E aí, quanto mais você fizer, deixa eu já explicar um negócio para vocês, tá? No começo, para quem chegou agora, para quem não é do Expansão Financeira faz tempo, quanto mais você faz as aulas, mais você sente um aperto, uma sensação de desespero. Daí você começa a limpar o que você está sentindo. Você para de limpar o que eu estou falando nos processos verbais e começa a limpar o que você está sentindo. Algumas pessoas falam assim, Liz, a minha perna começou a tremer desesperadamente, eu não conseguia fazer a minha perna parar de tremer. Daí o que você faz? Você começa a limpar a sensação da perna tremendo. Ah, o meu olho começou a piscar, 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 só um lado do olho tremer e eu não conseguia fazer. Daí eu começo a limpar. Tudo que isso é e representa no meu corpo agora, eu limpo, destruo e descrio imediatamente. Aí você vai fazendo. Por isso que é importante você ter o seu caderno e anotar os processos, os comandos verbais, os processos de limpeza que eu dou nos áudios, tá? Anota bonitinho para você poder repetir, repetir, repetir. Quando você for sentindo as emoções no seu dia a dia. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você começa o processo de limpeza, analisa o seguinte, dessa forma você compreenderá. O medo é um monstro gigante que mora dentro de você há muito tempo. Ele mora aí sem pagar água, sem pagar luz, sem pagar aluguel, ele tem tudo.
Ele tem tudo pronto para ele. A angústia, o desespero, a procrastinação, todas essas emoções são moradores dentro do teu campo energético. Então, você tem que visualizar no seu mental uma casa sua, você tem lá uma casa bonita e alguém tá lá morando de graça na sua casa, com tudo pago, tudo lindo. Daí você chega lá para expulsar a pessoa da sua casa, você acha que ela vai dizer para você: ah, claro, querido, você tem toda a razão, a casa é sua, eu vou sair daqui e vou morar embaixo do viaduto, bem feliz. É assim que acontece, pessoal? Quem já alugou imóvel sabe que não é bem assim, né? Quem vive de imóvel há muitos anos sabe que não é assim. Nem sempre a pessoa vai querer sair no prazo que você quer, do jeito que você quer. Pois é, assim também são as emoções. Então é normal, presta atenção, por favor, para você não desanimar. É normal que no começo, quando você está limpando essas emoções, haja muita resistência. Você tenha muita exaustão no seu corpo, porque você está ali. Mas eu vou te dizer uma coisa, não desista. Por isso a jornada da gratidão é 21 dias, para você ter tempo de prosseguir, de limpar, de arrancar os monstros que moram dentro de você e que te geram prejuízos incalculáveis, irreparáveis. Porque não tem como recuperar os 40 anos, não tem como recuperar os 30 anos que você passou com medo, com procrastinação, não tem. Tem sim como você criar uma nova vida a partir de hoje. Tem sim como você pegar toda essa experiência de dor, de angústia, de fracasso, de desespero, de aprendizado e transformar isso em um conhecimento monetizado. Isso sim tem como você fazer. E aí daqui para frente você constrói um novo império, você constrói uma nova vida, você constrói outro ser humano bem-sucedido. Mas o que ficou para trás, esse ficou. Isso aí você tem que transformar em aprendizado, entende? Então, os monstros dentro de você não irão dizer: ah, querido, tá bom, agora que você não me quer mais, eu vou me embora, tchau. Não, não vai não. Eles vão lutar, eles vão grudar em você, eles vão botar travas, trancas na porta para você não conseguir arrancá-los daí. Mas você precisa prosseguir. E é por isso que nós temos as aulas de apoio. As aulas de apoio são os policiais, são os oficiais de justiça que vão lá arrancar esse monstro que mora dentro de você. Tá bom? Um beijo lindo, muita gratidão, muita luz, muita abundância para você. Eu já vou falando aqui para o pessoal que reclama de áudio longo. Gente, o que eu trago nos áudios são dezenas de livros resumidos para você. São dezenas de mentorias que eu já fiz. São dezenas de estudos e pesquisa. Então, não tem como você querer que eu pegue 20, 30, 40 livros de instrução e transforme para você em um áudio de 3 minutos. Uma outra coisa que eu quero que você reflita é o seguinte: se você gasta 2 horas assistindo um filme que na maioria das vezes não muda nada na tua vida, como é que você vai reclamar de assistir, de ouvir um vídeo, um áudio que vai sacudir o teu mental para você criar mais abundância e prosperidade? Lembra? Precisamos priorizar a prosperidade. Quando você prioriza a prosperidade, você abre mão de umas coisas que não vão te ajudar agora no momento. Não quer dizer que você não possa fazer. Eu, Liz, assisto seriado, eu, Liz, assisto filme, mas eu priorizo o que é importante para mim, o que vai me fazer crescer, o que vai me gerar abundância. E daí, ok, uma vez ou outra eu me programo e vou lá e assisto o seriado que eu quero, que alguém indicou, e assisto um filme divertido para eu dar uma risada, para eu poder fazer alguma coisa, para eu refletir. Assisto um filme de suspense para eu refletir um pouco. E assim sucessivamente. Então, sim, eu faço essas coisas, eu tenho as minhas distrações, mas todas elas são controladas, porque eu não vou de forma nenhuma voltar a alimentar os monstros que um dia viveram dentro de mim e que estão aí, ó, à espreita, esperando uma brechinha para entrarem na minha vida novamente. Então, se você quer expulsar esses monstros que moram dentro de você, priorize a prosperidade. Estude os áudios, anote,
ouça novamente se for necessário, anote novamente. Inclusive, eu recebo feedback das pessoas dizendo o seguinte: Liz, eu ouvi o áudio e ele me trouxe vários entendimentos, mas quando eu ouvi a segunda vez, parecia que eu estava ouvindo um áudio 100% novo. Me trouxe outros entendimentos. Então, eu deixo aqui a sugestão de você ouvir mais de uma vez os áudios, para você realmente expandir muito a sua vida. Faça essa escolha, tá bom? Um beijo lindo, muita gratidão pela confiança de vocês mandarem as cartas, para eu poder utilizar a energia de vocês e transformar em conhecimento para expandir, tá? Beijo na alma, gratidão, muito amor, muita gratidão. Que Deus abençoe profundamente cada um de vocês.